Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós veremos um pouco sobre os grandes biomas do mundo. Agora nós veremos o conceito de bioma. Pode-se definir bioma do grego bio, que significa vida, e oma, que significa grupo ou massa, como uma área geográfica onde se desenvolve um ecossistema relativamente uniforme, caracterizado pelo clima, pelo solo e pela fisionomia de sua vegetação. Então, cada bioma ele ocorre em um clima característico, né? Tem o clima daquele bioma, tem o tipo de solo e também a fisionomia de sua vegetação. Então, cada bioma vai apresentar essas características que são próprias daquele bioma. Regiões da Terra com latitudes coincidentes, em que prevalecem condições climáticas parecidas, geralmente têm formações vegetais com aparência semelhante, apresentando o mesmo tipo de bioma. Então, regiões do planeta com latitudes coincidentes, eles vão receber a mesma quantidade de radiação solar, né? E muitas vezes vão apresentar os climas semelhantes, né, condições climáticas semelhantes. E isso vai refletir na vegetação que existe nesse ambiente, né? Então, mesmo em continentes diferentes, pode haver o mesmo tipo de bioma, desde que a latitude seja coincidente e também as condições climáticas. Por exemplo, o bioma denominado floresta tropical predomina na faixa equatorial do planeta, tanto na América do Sul quanto na África, no sudeste da Ásia e na Oceania. Embora em cada um desses locais haja espécies vegetais e animais distintas. Outro exemplo, o Cerrado brasileiro, é um tipo de savana, bioma presente em latitudes coincidentes na América do Sul, da África e da Austrália. Então, os mesmos tipos de biomas podem ser encontrados em vários continentes diferentes, desde que eles apresentem condições climáticas e latitudes semelhantes, né, coincidentes. Porém, os tipos das espécies vegetais e animais eles podem variar. Por exemplo, a floresta tropical, ela se caracteriza por alta pluviosidade e altas temperaturas e ocorre na região equatorial do planeta. E ela é encontrada na América do Sul, na África, sudeste da Ásia, na Oceania, porque esses lugares vão apresentar condições necessárias para a ocorrência desse bioma da floresta tropical. O gráfico que nós veremos a seguir, que é denominado climográfico, mostra a relação entre os principais biomas da América do Norte quanto a dois fatores climáticos: a temperatura e a pluviosidade, que é o índice de chuvas. Aqui nessa figura nós vemos um climográfico dos principais biomas da América do Norte. As áreas coloridas do gráfico mostram as condições de temperatura média e pluviosidade de determinado bioma. Por exemplo, as florestas tropicais ocorrem em áreas com temperatura média anual superior a 24 graus Celsius e pluviosidade entre 150 e 450 centímetros anuais. Então, nós vemos aqui nesse climográfico que ele relaciona a temperatura média anual com a quantidade anual de chuvas em centímetros. Então, nós vemos aqui que o deserto ele apresenta temperaturas
médias anuais elevada, porém a quantidade de chuva é pequena, né? O deserto apresenta temperaturas elevadas e pouca chuva. Já a tundra, ela apresenta temperaturas baixas próximas de 0 graus, porém a chuva não é muito pouca, mas também não é muito grande. No caso da pradaria, ela apresenta temperaturas elevadas com a quantidade de chuva razoável, né? Nem pouca e nem muita, que vai ser encontrada no ambiente da pradaria. A floresta temperada, ela tem uma temperatura que pode variar de menos de 15 graus até mais do que 20 graus, e a pluviosidade variando aqui por volta de 100 a 200 centímetros anuais. Já a taiga, ela vai apresentar uma temperatura relativamente baixa, mais quente do que a tundra, mas é uma temperatura razoavelmente baixa, né? Abaixo de 15 graus, entre 15 e 0 graus. E a pluviosidade vai variar de menos de 100 centímetros até mais de 200 centímetros anuais. Já a floresta tropical, ela vai apresentar temperaturas elevadas e também pluviosidades elevadas, né? Temperaturas elevadas acima de 24 graus Celsius e pluviosidades também elevadas, variando de 200 centímetros até mais de 400 centímetros, né? De 150 centímetros a 450 centímetros. Então, aqui nesse climográfico, nós vemos os principais biomas encontrados na América do Norte, a relação entre a temperatura média anual e a quantidade anual de chuvas em centímetros. Aqui nessa figura nós vemos os grandes biomas do mundo. Aí cada cor representa um bioma, né? Esse roxo, esse amarelo aqui são as geleiras, né? As geleiras ficam nos polos do planeta e são os ambientes mais frios. Aí esse de roxo escuro é a tundra, que é o bioma mais frio do planeta, né? Depois das geleiras, a tundra é o bioma mais frio do planeta, porque ela fica na região mais ao norte do, do nosso planeta Terra, né? A tundra fica no norte da América do Norte, no norte da Europa e no norte da Ásia. É a região mais ao norte do planeta. Como ela está mais ao norte, ela recebe menor quantidade de luz solar e dessa forma é um ambiente frio, né? Um ambiente frio que só vive nesses lugares espécies adaptadas ao frio. Aí esse outro roxo mais claro é a taiga, né? A taiga, também chamada de floresta de coníferas. Ela é um pouco mais para baixo do que a tundra, né? Já tem é um ambiente frio, porém é um pouco mais quente do que a tundra. E apresenta as coníferas, né? Espécies de plantas conhecidas como os coníferas, que existem imensas florestas de conífera nesse bioma da taiga. Mais abaixo tem a floresta temperada, que é encontrada na Europa, na América do Norte, também na Ásia. A floresta temperada são florestas de clima temperado, né? Que as estações do ano são bem definidas. Existem plantas nessas florestas temperadas que perdem as folhas no inverno, né? Aqui, nesse verde mais claro, é a floresta tropical. A característica da floresta tropical é que é uma floresta quente e úmida, né? Apresenta elevadas temperaturas e um grau de pluviosidade alto, né? Muita chuva durante o ano, né? Temperaturas elevadas e grande pluviosidade, muita chuva durante o ano.
são florestas quentes e úmidas. Ocorre na América do Sul, na África, na Ásia, na Austrália, né? São florestas quentes e úmidas. Esse de amarelo são as pradarias. Na pradaria predominam as gramíneas, como os capins, né? Os capins são plantas chamadas de gramíneas, então no bioma da pradaria predominam as gramíneas. Tem aqui no sul da América do Sul, um pouco ali do norte, tem também na América do Norte, tem na Europa também, na Ásia, tem também na Austrália. Então a pradaria é um bioma onde predomina as gramíneas, né, o capim. Esse de laranja mais claro é a savana. A savana ela é composta por árvores que tem espaço entre elas, né? No bioma da savana existem árvores e existem gramíneas também, arbustos. E entre uma árvore e outra existe um espaço, né? Não é uma floresta, não é como uma floresta densa. Na savana as árvores estão distantes umas das outras. E entre elas pode existir capim, arbustos. É o bioma da savana. A savana tem muito na África, né? A África tem muito esse bioma de savana. Mas também ele existe também na Europa, né? Na América do Sul, existe na Austrália, né? Também existe na América do Norte. E esse laranja aqui mais escuro é o bioma do deserto. O deserto é um bioma que tem temperaturas elevadas e pouca chuva. É um bioma com temperaturas elevadas e uma pluviosidade pouca, né? Durante o ano tem pouca chuva. Chove poucos milímetros durante o ano, né? Então o deserto existe na África, existe também na Austrália, existe na Ásia, existe também na América do Norte, existe também na América do Sul, né? Então o deserto é um bioma com temperaturas elevadas e pouca chuva, né? Pouca umidade, pouca chuva e temperaturas elevadas. Então esses são os grandes biomas do mundo. Aí nós vemos algumas fotos desses biomas aqui, ó, foto da tundra, que é um bioma frio, foto da floresta temperada, foto das pradarias, aqui uma foto das florestas tropicais, das savanas, da taiga. Então esses são os grandes biomas do mundo. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!